Imagine a cena que desafia toda a lógica. Um avião de 170 toneladas preso na pista, sendo puxado por soldados russos exaustos, gritando, amaldiçoando. Você consegue sentir o peso na mão, o chão tremendo sob seus pés, o cheiro de óleo e fumaça no ar. Parece uma logística sem sentido, quase uma piada de mau gosto. Mas essa é a dura realidade do exército russo hoje. Eles estão tentando mover um gigante de guerra, um Il-76 de engenharia estratégica. Vladimir Putin afirma que é uma força imbatível, uma superpotência. Porém, na prática não passa de uma peça antiga, quase uma relíquia de guerra, pesa exatamente 170 toneladas. Não é uma maravilha tecnológica com seus 4 motores jatos silenciosos. Hoje, esses motores quase nem se ouvem. Não há truque, não há segredo. O avião só pode ser movido com força bruta, com a força de soldados e máquinas de poucos recursos. A cena é surreal. Soldados que deveriam estar treinados para voar, para pilotar, estão agora na linha de frente, empurrando o próprio peso de décadas de atraso. Eles gritam, se esforçam, tentam arrastar aquela estrutura gigantesca. É uma luta desesperada, uma coreografia trágica de uma força militar em declínio, um verdadeiro raio-x do exército russo. Você se pergunta, por que eles simplesmente não usam os veículos militares especializados? A resposta revela a fragilidade de tudo isso. Os engenheiros e técnicos responsáveis por manter esses aviões, aqueles que deveriam estar ao lado do avião, operando os veículos de suporte, estão dispersos, longe de suas tarefas essenciais, enviados às linhas de frente na Ucrânia. Assim, o que sobrou de uma força aérea poderosa foi transformado em força de infantaria, empurrando uma peça de 170 toneladas com tecnologia do século XVIII. Uma força bruta, sem frescura, sem inovação. Putin insiste que o mundo está em uma guerra tecnológica, que suas aeronaves representam o ápice da modernidade. Mas na prática ele mantém sua aviação na Idade da Pedra, como temos visto. Aqueles aviões que deveriam dominar o céu são nada mais que relíquias enferrujadas, com sistemas ultrapassados, navegando por sinais comerciais de GPS, pilotados por jovens que receberam treinamento em regime de emergência sem preparação adequada. Na linha de frente, enquanto a Ucrânia moderniza seu céu com caças como F-16 e Rafale, a Rússia luta com o passado. Seu arsenal de velhas máquinas de guerra, cogitadas como superpoderes por Putin, é hoje uma piada de mau gosto diante de drones de plástico, operados por inteligência artificial caçando entre as nuvens. Eles mostram radares cegos, aviões invisíveis que brilham como lanternas. A descentralização e o declínio da tecnologia russa estão evidentes. Esses aviões de guerra, que deveriam ser aliados imbatíveis, estão morrendo pelo peso do próprio atraso, uma decadência que também é uma derrota moral. O orgulho russo virou poeira, enquanto os aviões desmoronam, um por um, vítimas de falhas técnicas, erros de pilotagem, e de uma indústria que se esfarelou. Por outro lado, a Ucrânia, que antes tinha uma força aérea praticamente inexistente, agora está voando alto com tecnologia avançada do Ocidente. Em seus céus, o som dos motores americanos ressoa forte. Enquanto seus pilotos treinados sob doutrinas ocidentais fazem golpes certeiros na ofensiva russa. A superioridade numérica deu lugar à superioridade de qualidade. Essa guerra não é apenas sobre armas, é uma batalha de mentes, de estratégias e de tecnologia. Os drones de alta tecnologia, as redes de dados e as táticas híbridas reinventam o espaço aéreo, tornando impossível para os antigos cacarejar na Idade Média da aviação. Em um lado, a força bruta de um império decadente. Do outro, a modernidade das iniciativas rápidas e inteligentes de uma nação menor, porém mais ágil. E aí você pergunta, como um exército que se gaba de ser uma potência mundial se apoia em velharias e empurra aviões que parecem saídos de uma história esquecida? A resposta revela tudo. A força de uma nação está no seu povo, na sua inovação. Rússia, que prometeu dominar os céus, hoje só consegue empurrar seus titãs de ferro, enquanto seu prestígio voa para o esquecimento. Seja qual for o resultado, uma coisa é clara. Enquanto soldados russos lutam para mover um gigante de metal com os braços cansados, o mundo assiste atento. Porque no final, essa guerra revelou uma verdade dolorosa. Poder, de verdade, não está na força bruta, mas na capacidade de inovar, de se adaptar. E nesse aspecto, a Rússia perdeu. Na abertura desta narrativa chocante, vimos como o sonho de superioridade aérea da Rússia virou pesadelo, com aviões maciços como o Il-76 sendo empurrados à força bruta por soldados exaustos. Imagine o barulho ensurdecedor dos motores silenciosos, o cheiro de combustível pairando no ar frio da pista, e o suor ardente escorrendo pelas costas dos homens enquanto gritam de frustração. Por quê?
Porque seus técnicos especializados que deveriam manter essas máquinas voando, foram enviados para as trincheiras ucranianas como infantes. Qual seria o seu choque ao descobrir que Putin sacrificou o cérebro da força aérea para metros de chão sujo? Continuando da humilhação inicial, onde a perda de especialistas técnicos deixou a Rússia dependente de força humana primitiva, vamos mergulhar no colapso total da força aérea russa. No início da invasão, os russos acreditavam controlar os céus, mas em 48 horas, foram dominados pelos Estados Unidos. Numericamente superiores 10 para 1 sobre a Ucrânia, hoje seus aviões caem em enxames, abatidos não um a um, mas em frota. Sinta o tremor do solo quando uma frota inteira desce em chamas, o fedor de metal queimado misturado ao ar, e o desespero palpável no cockpit. Que reviravolta macabra expõe a fragilidade de uma superpotência, exatamente 353 aeronaves perdidas, não por batalhas épicas, mas por fotografias verificadas que revelam pânico invisível. Você acha que uma nação outrora temida poderia ser reduzida a isso? Avançando da derrocada em massa de suas frotas aéreas, revelada em imagens cruéis. Focamos agora na raiz da tragédia, aviões antiquados que não resistem a drones baratos de $600. Esses caças, como o MiG-35, são apenas Frankenstein de fuselagem antigo remendado com radar novo, sem capacidade invisível real ou guerra em rede moderna. Enquanto o Ocidente voa em geração 5, como o F-35 ou F-22, a Rússia polia a tecnologia dos anos 80. O toque áspero da fuselagem fria de alumínio barata, o rugido fraco de motores desatualizados e o vazio de chips importados faltantes ecoam na indústria colapsada pela guerra. E a humilhação não para aí. Países como Egito e Vietnã cancelaram pedidos vencidos pela Operação Teia de Aranha Ucrânia. Qual seria sua reação se soubesse que bombardeiros pesados como Tu-95 e Tu-22 feitos para ameaçar a NATO com mísseis nucleares, agora caem sob drones feitos de papelão e plástico? Uma explosão de renovelta na história militar. Do fracasso comercial e tecnológico desvelado, onde máquinas gigantes viraram lixo voador, passamos ao ferimento irreversível, a perda de pilotos elites. Ser um piloto de combate exige 10 anos, milhões de dólares e milhares de horas de voo. A Rússia perdeu os melhores nos primeiros meses, abatidos por mísseis portáteis Manpads enquanto voavam baixo confiando na habilidade. Agora, cabines abrigam jovens apressados ou veteranos forçados de volta, com reflexos enfraquecidos. Imagine as mãos trêmulas nos controles, o coração acelerado batendo contra o peito confinado, o odor de tensão no interior pressurizado. Como trafegar Putin uma mão de obra preciosa por uma guerra iludida, enviando técnicos de manutenção como carne de canhão? Isso não é apenas derrota. É o canibalismo de um exército devorando seu futuro, com avarias técnicas causando mais quedas que fogo inimigo. Da carnificina invisível de especialistas imigrantes, onde motores explodem sem manutenção adequada, chegamos ao renascimento do lado ucraniano. Começando do zero na guerra, a Ucrânia agora brilha com tecnologia ocidental. F-16 cruzam os céus. Rafales chegam em acordos até 2035 com Zelensky. Não apenas aviões, mas uma mentalidade NATO, iniciativa, flexibilidade, integração com drones. Sinta a adrenalina da decisão rápida, o frescor do ar puro em voos eficientes, o som silenciado de swarms de drones dançando com jatos. Contra a Rússia emperrada em táticas do século XX, a Ucrânia forja a guerra híbrida do XXI, enxames mortais de drones e F-16 terminando o império. Que triunfo colossal transforma vítimas em mestres. Isso selará o fim da hegemonia aérea russa. Nos últimos meses, o cenário militar russo virou de cabeça para baixo. Aviões considerados avançados estão sendo destruídos com facilidade. De um lado, uma frota gigante de 353 aeronaves, que deveria simbolizar o poder aeroespacial de Vladimir Putin, agora é vista mergulhando na vergonha. É como se toda uma era de supremacia estivesse desmoronando diante de nossos olhos. Imagine a cena, radares que prometiam invisibilidade agora brilham como abóboras na escuridão. Países que compraram esses sistemas acreditando em blindagem tecnológica, mudaram de ideia. Muitos cancelaram pedidos, não querem mais tecnologia exposta. As imagens que saíram desses confrontos mostraram uma verdade amarga. Esses aviões russos, supostamente invisíveis, estão sendo facilmente detectados, roubados e destruídos. Não há mais segredo nem superpotência aérea. Você consegue imaginar a sensação de frustração daqueles pilotos? Seus equipamentos feitos para a guerra moderna estão completamente ultrapassados. Sistemas de navegação dependentes de GPS civil, aviônicos de décadas atrás, e pilotos que mal conhecem o próprio cockpit. O que sobrou?
Jovens pilotos treinados às pressas que sequer tiveram uma preparação adequada. Enquanto isso, os técnicos que deveriam manter os aviões são enviados à morte como infantaria. Uma verdadeira tragédia de incompetência e descaso total. E o mais chocante? Putin anunciou que a Rússia modernizaria sua força aérea, construindo gigantescos bombardeiros capazes de transportar armas nucleares. Mas o que aconteceu? Esses monstros voadores foram derrotados por drones de apenas $600 comprados online. Peças acessíveis, transporte em picapes civis. Aquela operação de infiltração na Rússia com drones de papelão e plástico equipados com inteligência artificial mudou tudo. Os radares russos? Totalmente cegos. Aviões invisíveis diante de drones simples que revelaram a dura verdade. O prestígio militar russo virou fumaça. Histórias assim parecem de um filme de ficção, mas são a dura realidade. Uma frota de mísseis e aviões que deveria intimidar, caiu diante de equipamentos baratos e estratégias inovadoras. E o pior, os pilotos experientes que vieram da elite da aviação, foram dizimados nos primeiros meses de guerra, substituídos por jovens inexperientes sem treinamento, e por pessoal recolhido às pressas da aposentadoria. O resultado? Aviões caindo do céu, não por ataque mas por falhas técnicas e erros humanos. E tudo isso leva ao maior paradoxo. Enquanto a Rússia se desmorona militarmente, a resistência ucraniana decola com tecnologia ocidental. F-16 Rafale, uma nova era de combate aéreo surge na Europa Oriental. Os pilotos ucranianos treinados sob diretrizes da NATO, aprendendo a agir com iniciativa, enquanto os russos ainda lutam para chegar perto do século XXI. A imagem daquele avião na pista que nos lembra a arrogância de Putin resume tudo, o sonho de uma superpotência, destruído por sua própria incompetência. E aí, fica a pergunta que não quer calar. Até onde Putin continuará apostando em velhas estratégias enquanto o mundo assiste a sua própria história sendo reescrita diante de seus olhos? Me deixe pensar, essa história ainda pode ter um desfecho surpreendente. Imagine um impacto que muda tudo. O que parecia uma guerra tecnológica avançada se revela uma ilusão brutal. Uma operação lançada pela inteligência ucraniana, utilizando drones simples de papelão e plástico, mudou o rumo da história militar. Esses dispositivos, equipados com inteligência artificial, infiltraram o coração da Rússia sem serem detectados. Uma simples jogada que expôs a fraqueza máquina russa. Como eles conseguiram? O segredo estava na vulnerabilidade dos próprios aviões russos. Os radares de ponta do país que prometiam ser imbatíveis descobriram-se cegos. Aeronaves que afirmavam ser invisíveis brilhavam como abóboras na tela dos radares. Uma revelação devastadora. Países como Egito e Vietnã cancelaram pedidos ao perceberem que a tecnologia que compraram era uma farsa exposta na batalha. Mas por que o míssil MiG-35 falhou? A resposta é chocante. Uma tentativa desesperada de criar uma nova arma, usando um velho fuselagem do MiG-29, com uma modernização superficial. Um avião que não é stealth nem tem capacidade real de guerra em rede. Enquanto o Ocidente voa com caças de quinta geração, como o F-35 e F-22, a Rússia tenta encenar uma modernização nos anos 80, apresentando tecnologia defasada como novidade. E o pior, a indústria aeronáutica russa, destruída pelo conflito na Ucrânia, não encontra chips, peças ou componentes essenciais. O mercado de exportação foi tomado por Estados Unidos, França e Coreia do Sul. Putin pensou que poderia modernizar com armas e aviões de papel, mas o que realmente foi destruído foi sua força aérea. Pode reconstruir aviões, fabricar peças clandestinas na China, até soldar metais enferrujados. Mas há algo que não há como recuperar: os pilotos experientes. Esses humanos são a alma da aviação de combate. Leva pelo menos uma década, milhões de dólares e milhares de horas de voo para treinar um bom piloto. E a Rússia perdeu seus melhores nas primeiras batalhas, voando baixo sobre a Ucrânia, confiando na sua habilidade, até serem caçados por mísseis portáteis. A cena mais triste? Aeronaves com pilotos novatos que receberam treino de emergência, tentando manter uma resistência impossível. Porque toda essa história tem uma consequência devastadora. A alma de uma força aérea experiente foi consumida pela guerra. E enquanto isso, a Ucrânia, com tecnologia ocidental avançada, inventa uma nova forma de guerra aérea. Uma batalha de drones, de inteligência, de velocidade. Uma guerra híbrida que está reescrevendo o futuro. E a grande questão: até onde a Rússia consegue ir sem seus pilotos veteranos, sem sua indústria e sem seus sonhos de superioridade? A resposta, você já sabe. A derrota está quase certa. A força aérea ucraniana, treinada nos padrões da OTAN, toma iniciativas e ataca. A superioridade numérica russa derrete diante da qualidade alcançada por Kiev no poder aéreo.
Sensores ocidentais, mísseis e redes de dados levam a Ucrânia a um nível que a Rússia nem imagina. Enquanto russos lutam com táticas pesadas do século XX, ucranianos inventam a guerra aérea híbrida do século XXI. Enxames de drones e F-16 rodando juntos. Essa dança mortal é o que realmente terminará com a Rússia. Começamos este vídeo com aquela imagem da pista e voltamos a ela. Porque ela resume tudo. Vladimir Putin queria tornar a Rússia superior ao Ocidente, mas deixou para trás um destroço, desmoronando pedaço por pedaço, empurrado na pista. Técnicos mortos, pilotos exaustos. A força aérea russa outrora dominava os céus. Hoje é um gigante doente, incapaz de defender seu próprio espaço aéreo, derrotado por drones civis, incapaz de exportar, isolado. Esse colapso não aconteceu da noite para o dia. Corrupção, incompetência e a sede infinita de Putin por guerra corroeram esse gigante por dentro. Agora a fumaça que vemos no céu sobre a Ucrânia não é só de aviões caindo. Essa fumaça é a queima do mito de grande potência da Rússia. A Grã-Bretanha pode reivindicar vitória, mas o céu não mente e o céu não fala mais russo. Você achou que a perda de domínio no céu era o fim? Prepare-se para ver como a Rússia está afundando ainda mais fundo nessa catástrofe tecnológica bem ali, na lama das linhas de frente. Imagine o cheiro acre de metal queimado pairando no ar, o som de motores gorgolejando falhando. E o toque viscoso da lama grudando nas botas enquanto engenheiros russos, incapazes de produzir sistemas para deter mísseis modernos, soldam gaiolas enormes de metal e placas de chapas nos tanques, parecendo telhados. Sem campo de visão, a torre não gira sem velocidade, apenas uma pilha primitiva de metal tentando proteger a tripulação. Já imaginou a humilhação de crescer como uma tartaruga rastejante em um campo de batalha? O que Putin prometeu no início da guerra? Lembre-se dos desfiles na Praça Vermelha, os tanques Leopardo T-14 anunciados com orgulho pelos locutores. Era para ser o primeiro tanque de quarta geração do mundo. Com torre não tripulada e sistemas de proteção ativa, tornaria obsoletos os tanques da OTAN. E você está vendo T-14 nas linhas de frente agora? Claro que não, porque essa superarma nunca saiu das ruas de paralelepípedos de Moscou. Os T-14 nunca enfrentaram a poeira, a lama e os mísseis bravíssimos de combate real. Em vez disso, vemos agora tanques tartarugas no campo de batalha. Será que Putin sacrificou décadas de superioridade russa por conquistas ilusórias? DCMTK Oksusi Vibirable Vzhod Presnikol. Siuniuto Podzien. Konastapida Lei, GDY Rosgestrasi Controle nad Technologia Pancerna? S. No momento, quem está na linha de frente? Certamente não, pois a superarma prometida nunca saiu do papel. Os T-14 nunca enfrentaram a poeira, a lama ou os javelins reais. Em vez deles, vemos tanques que parecem saídos de filmes de ficção, com armaduras de metal que lembram telhados de construções antigas. Os engenheiros russos, incapazes de criar sistemas tecnológicos contra os modernos mísseis antitanque, estão grudando grades de ferro enormes e chapas de metal nos tanques, como uma tentativa desesperada de proteção. Sem visão, a torre não gira sem agilidade, apenas um monte de metal primitivo tentando manter a tripulação, que treme de medo, viva. Imagine, Putin aposta numa vitória usando esses velhos veículos, quase um cenário de filmes de terror, enquanto os estoques se acabam. O que ainda resta? T-54 e T-55, tanques que nasceram na era de Stalin, quando Vladimir Putin ainda era um bebê. Esses carros enfileirados como caixões de metal, fabricados na década de 1940, hoje são enviados para o campo de batalha do século XXI. Como os armamentos modernos estão destruindo as forças russas, seus T-90S e T-72S esquivando-se e se esgotando. A produção de tanques não consegue acompanhar as perdas. Sanções impedem a fabricação de câmeras térmicas, computadores de mira ou óticas modernas. A maior força blindada da história virou uma coleção de relíquias em museus. Um T-55 lutando contra um Leopard 2 ou um Abrams. A esperança é tão pequena quanto uma formiga contra um elefante. Mas o Kremlin parece não se importar. Para eles, tanques e tripulantes são apenas recursos descartáveis. Quem está usando esses veículos? Quem combate nessas trincheiras? No começo, os famosos VDV, as unidades de elite, as forças especiais consideradas a ponta de lança da Rússia, com seus soldados super treinados, que quebram blocos de tijolos e atiram com precisão icônica nos vídeos promocionais. Onde estão agora? A resposta dói. Todos eles foram destruídos em aeroportos hostis, em Bucha e Irpin. A elite militar russa, na verdade, foi aniquilada nos primeiros meses, deixando para trás apenas um rastro de destruição e esperança perdida. Este cenário desolador não é só uma derrota logística, é o fim de uma era de poder. E o mais chocante?
O que antes parecia invencível como a força do exército russo, está se revelando uma fachada de guerra antiquada, uma farsa montada em velhos ferros. E a pergunta permanece: até onde essa autodestruição vai? O que vocês vão ver aqui é chocante. Uma visão que revela a verdadeira face do conflito. Imagine soldados treinados por décadas, cheios de esperança, coragem reluzente à luz do amanhecer. Agora pense nesses mesmos guerreiros, exterminados em ataques mal planejados. O que foi considerado a ponta de lança da Rússia foi destruído em questão de dias. Onde estão os super-soldados que quebravam tijolos e atiravam com perfeição? Foram completamente eliminados na neve de Oshilel, Bucha e Irpin. Essa é a dura realidade de uma estratégia que se desfez sob o peso da ilusão. Após semanas de ataques arrogantes, Putin jogou suas melhores forças na frente. Elite treinada até a exaustão que deveria ser invencível. Mas tudo virou caos. Assim como os pilotos da Força Aérea, esses soldados de ponta estão mortos ou dispersos. Foram substituídos por prisioneiros treinados às pressas, prometendo liberdade. Depois de 2 semanas de treino, arremessados com rifles enferrujados na linha de frente. Então, a máquina russa virou uma milícia desorganizada. Inteligência tática sumiu. Os próprios soldados dizem isso. Comandantes enviando ondas de homens despreparados para identificar posições ucranianas. O objetivo não é conquistar território, é exaurir as munições ucranianas. Uma estratégia que valoriza a bala do inimigo mais do que suas próprias vidas. Mas há algo ainda pior. A batalha mais silenciosa e invisível, a guerra eletrônica. Rússia jurou ter a melhor capacidade de interferência e espionagem digital. Prometeu cortar comunicações da OTAN, cortar GPS, deixar aliados cegos. No papel, sistemas aterrorizantes. Como Krasika IV. Entretanto, na prática, o caos era absoluto. Sistemas que deveriam proteger, que deveriam nivelar o campo de batalha fizeram exatamente o contrário. Blindaram seus próprios radares, bloqueando rádios, drones e até seus tanques. Uma autocontração fatal. Os comandantes não conseguiam falar com os soldados na linha de frente. Os pilotos perderam contato com a realidade. Rússia acabou se auto-aniquilando com suas próprias armas. Ela acertou suas próprias aeronaves, bombardeou suas tropas. Como uma gigante cegando a si mesma, uma força que deveria dominar, virou refém do seu próprio caos. Enquanto isso, Ucrânia se adaptou e evoluiu. Graças à tecnologia de ponta de aliados estrangeiros. Satélites de Elon Musk, como o Starlink, forneceram conexões seguras. Tablets criptografados transformaram a comunicação em uma vantagem devastadora. Esses pequenos dispositivos impedem o caos. Permitem comandar, planejar, revidar, com precisão cirúrgica. E essa diferença é esmagadora. A incapacidade russa de se comunicar se tornou sua maior fraqueza. E a pergunta que fica é, até onde um exército pode ir com tanta desorganização? Como uma força que deveria ser invencível se torna impotente, enquanto a tecnologia, o futuro da guerra, está nas mãos de alguns. A história do conflito não é somente de poder bélico. É sobre uma guerra de inteligência, estratégia e tecnologia. Enquanto Putin tenta forçar uma modernização que só existe no papel, a Ucrânia, com poucos recursos, constrói um novo modo de lutar. E essa narrativa de caos, armas falhando e políticos cegos, é só o começo. Você consegue imaginar o que virá a seguir? O desfecho dessa guerra, onde as forças mais tradicionais se deixam cair na armadilha do próprio erro. Quem sobreviverá ao inferno tecnológico? Prepare-se, porque essa batalha está longe de acabar. E aí, pessoal, imaginando o caos absoluto, o que você vê nessa cena chocante não é uma relíquia do passado, como uma foto antiga de 1941 ou da Batalha de Stalingrado. É uma pista de pouso da Força Aérea Russa em pleno 2025. Imagine o barulho gutural dos motores silenciosos, o cheiro forte de combustível queimado pairando no ar, o suor escorrendo pelas costas dos soldados enquanto eles empurram com todas as forças. O que aquela tropa de militares russos tenta mover à força bruta é um colossal transporte aéreo estratégico, o Il-76, que Vladimir Putin vangloria como símbolo de uma superpotência. Essa bemomote pesa exatamente 170 toneladas. Criada como uma maravilha tecnológica com 4 motores a jato massivos, agora inútil, parada ali. Sem truques, sem reboques, apenas soldados russos gritando, xingando, lutando contra o peso esmagador em uma pista devastada pelo tempo de um império decadente. Essa imagem não é só um fiasco logístico. É um raio-x da fraqueza do exército russo. Você sabe por quê? Porque os especialistas tecnológicos russos que deveriam manter essa máquina voadora usando veículos na pista ou recalibrar os motores, foram mandados para as trincheiras ucranianas há muito tempo.
Os generais de Putin armaram engenheiros de aeronaves treinados, técnicos de radar e especialistas em serviços terrestres, e jogaram tudo isso na lama de Donbas. Os cérebros mais valiosos da Força Aérea Russa foram espalhados como infantaria simples. O que resta é um exército arrasado, tentando empurrar uma aeronave de 170 toneladas com métodos do século XVII. Força bruta total. Putin fala de uma guerra tecnológica contra o Oeste, mas ele mesmo jogou sua força aérea de volta à Idade da Pedra, como vimos em poucas semanas. Imagine os rugidos fracos dos jatos parados, o toque áspero dos dedos calejados contra o metal frio, o fedor de óleo misturado ao suor ácido. Por que os soldados gritam tão alto? É humilhante, uma nação supostamente poderosa reduzida a isso. E o pior, não é o fim. Prepare-se para descobrir como um domínio aéreo lendário virou piada de guerra. Hoje falaremos de como o Senhor dos Céus virou refém, com suas asas clipadas, e como a Força Aérea Russa afundou em uma tragicomédia. Tudo começou nos últimos dias antes da invasão. Quando os russos entraram na Ucrânia, análises militares previam um domínio aéreo total nos Estados Unidos em 48 horas. Em teoria, eles eram superiores. Numericamente a força russa superava a ucraniana em 1:10. Mas papéis queimam fácil. Aviões russos não caem em Sky um por um, mas em frotas. Vamos aos fatos de Aurora, o registro mais trágico e fotografado documento. Não estimativas, mas dados verificados. Russos alegam mais de 350 aeronaves destruídas apenas em poucos meses, incluindo mais de 60 caixas de pássaros de aço, mas o desastre real vem do coração. Esses erros não servem para guerras aéreas modernas. Eles são velhos, caçados não apenas por inimigos, mas por tecnologia. Por que fatos dolorosos queimam mais? Pense no sensor nasal dos pilotos russos, capturando o cheiro de derrota enquanto fogem. A lenda dos russos como mestres em combates aéreos acabou. Pilotos russos não são mais guerreiros, viraram carregadores de bombas por controle remoto. E mesmo assim covarde não salva ninguém. Aviões caem como moscas, levando junto o prestígio militar de Putin. Ele ignorou fatos ao vangloriar modernização com avionicos ultrapassados, sistemas de navegação dependentes de GPS comercial, e jovens pilotos. Mas os pilotos, os pilotos. A tragédia ali é maior. Pilotos veteranos russos foram decimados nos primeiros meses, voando baixo sobre frentes, caçados por mísseis portáteis Manpads. Agora, cabinas ocupadas por novatos apressados ou veteranos forçados de aposentadoria, reflexos cansados. E não só os pilotos. Lembra aquela cena inicial? Soldados empurrando aviões. Uma força aérea sem equipe terrestre não voa. Os russos cortaram suas próprias asas mandando técnicos morrerem como infantaria. É um exército devorando seu futuro. Aviões sem manutenção caem sem mísseis inimigos. Motores descontrolados explodem no ar. Hoje muitos acidentes russos vêm de falhas técnicas e erros humanos, não fogo ucraniano. Putin destruiu 50 anos de expertise aéreo para metros de lama. Mas do outro lado, uma história oposta. A força aérea ucraniana era zero no início. Hoje, com F-16 em céus, Rafales franceses chegando, acordo até 2035. Mas é mentalidade. Pilotos ucranianos treinados em padrões NATO tomam decisões, não esperam ordens. Superioridade numérica russa derrete diante da qualidade. Sensores ocidentais, mísseis, redes de dados levam a Ucrânia a níveis inimagináveis. Enquanto russos lutam com táticas do século XX, ucranianos inventam guerra híbrida do XXI. Enxames de drones com F-16. Essa dança mortal acabará com eles. Voltamos àquela imagem da pista. Resumindo, a força aérea russa virou dependente de aviões empurrados, soldados gritando sob o sol escaldante, odores de frustração no ar. Como num flashback doloroso mostra a degradação total. Agora, dizendo ao cenário terrestre devastado, armas modernas ucranianas esgotaram suportes russos de T-90 e T-72 modernos. Capacidade de produção insuficiente para perdas. Sancões impedem câmeras térmicas, computadores de controle de fogo óticas. O maior exército de tanques da história virou museu obsoleto, T-55 sem chance contra Leopard 2 ou Abrams, como formiga contra elefante. Kremlin não liga, por quê? Para eles tanques e soldados são descartáveis. Quem luta nessas trincheiras? No início, unidades VDV temíveis comando os Spetsnaz, super soldados que quebram tijolos perfeitamente. Onde estão? Aniquilados em Hostomel, Bucha, Irpin. Putin jogou elites irreemplazíveis em ataques arrogantes nas primeiras semanas, igual aos pilotos. Cérebros e músculos das forças terrestres russas estão mortos.
substituídos por Storm Z, prisioneiros atraídos com liberdade, ou recrutados em 2 semanas com rifles enferrujados. Exército profissional virou milícia irregular. Inteligência tática sumiu. Soldados russos confessam, comandantes mandam ondas de inexperientes para a morte, localizar posições ucranianas. Não conquistar território, mas gastar munição inimiga. Doutrina valorizando balas alheias sobre vidas próprias. Hoje estratégia russa é só isso. E o fronte invisível, guerra eletrônica, menos discutido mais crítico. Russos vangloriavam melhores do mundo, cortariam comunicações NATO, cegariam GPS. Tinham sistemas como Krasuka 4, mas caos por falta de comunicação. Sistemas tão poderosos e descontrolados cegaram rádios próprios, drones, radares. Generais não falam com coronéis, coronéis não ordenam tanques. No início da guerra, a força aérea da Rússia parecia invencível, mas a realidade caiu como um balde de água fria. Os pilotos mais experientes que dedicaram anos, milhões de dólares e milhares de horas de voo, foram desaparecendo nas primeiras semanas. Voando baixo sobre o fronte ucraniano, confiaram na habilidade e na experiência. Mas foram caçados por mísseis Mampads, armamento portátil silencioso mortal. Agora, os coquetes russos estão ocupados por jovens pilotos mal treinados. Muitos foram formados apressadamente ou forçados a voltar da aposentadoria. Seus reflexos estão enfraquecidos. E não são apenas os pilotos. Lembre-se da cena que começamos. Soldados empurrando um avião, tentando movê-lo na pista. A Força Aérea não consegue voar sem uma equipe de solo. Rússia sacrificou seus próprios especialistas, enviando técnicos e mecânicos à morte como infantaria. Uma aeronave sem manutenção cai. Um jato com motor descontrolado explode no ar. Não é só o combate, é o desgaste interno que corrói a própria força. Hoje, muitos aviões russos que caem não são atingidos pelo inimigo. São falhas técnicas, erros humanos. Putin destruiu meio século de expertise aérea por alguns metros de terra. Enquanto Rússia se desmorona, seu rival está escrevendo uma história totalmente diferente. A força aérea ucraniana era praticamente inexistente no começo. Mas tudo mudou. Hoje, céus da Ucrânia estão cheios de tecnologia moderna ocidental. F-16 cruzam o céu, enquanto caças franceses Rafale vêm logo atrás. Um acordo entre Zelensky e Macron garante controle aéreo quase completo até 2035. Mas não é só a tecnologia. É a mentalidade. Pilotos ucranianos aprendem normas da NATO. São treinados para agir com iniciativa, usando tecnologia com inteligência. Diferente dos russos que esperam ordens, os pilotos ucranianos tomam decisões, atiram, conquistam o céu. A superioridade numérica russa desaparece diante da qualidade dos golpes de Kiev. Sensores avançados, mísseis precisos, redes de dados, tudo elevando a Ucrânia a um nível que a Rússia nem consegue imaginar. Enquanto a Rússia luta com táticas ultrapassadas, a Ucrânia está inventando a guerra aérea híbrida do século XXI. E a cena que começamos, soldados empurrando um avião na pista, não é apenas logística. É uma metáfora. Rússia está queimando sua alma militar, seu talento. Sem pilotos experientes, sem técnicos treinados, sua força aérea virou uma sombra do que foi. E o que restou? Um exército de jovens improvisados, tentando segurar uma potência que está desmoronando sob a própria incompetência.